Primeiramente, uma boa tarde, doutora. Existe alguma relação entre o Setembro Amarelo e a nutrição? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, embora o Setembro Amarelo ele seja uma campanha alusiva à prevenção ao suicídio, a Uhum. nutrição tem sim relação no que diz respeito dentro do contexto da saúde mental. Então, a nutrição, a alimentação, ela pode sim também fazer parte, pode e deve fazer parte também das atividades da campanha, das ações da campanha do Setembro Amarelo. É isso, e você comentou sobre a alimentação, uma dieta balanceada, uma boa dieta pode influenciar completamente o humor da pessoa, influenciar positivamente, no caso, né? Sim, com certeza. Já existem alguns estudos que mostram que nutrientes como o ômega 3, as vitaminas do complexo B, magnésio e triptofano são nutrientes importantes na produção dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a dopamina, e que tem total relação com o humor, que fazem a regulação do humor. E aonde a gente vai encontrar esses alimentos, né? Pois é. Esses nutrientes, em quais alimentos? Então, nos alimentos que a gente encontra ômega 3, nós podemos citar então como exemplo os peixes de águas frias profundas, como por exemplo a sardinha, o atum, o salmão, cavalinha, arenque, né? E também algumas sementes, como por exemplo chia, linhaça, são fontes de ômega 3. De forma geral, a gente encontra as vitaminas de complexo B em alguns alimentos, como por exemplo carnes, leite, leite derivados, nos grãos integrais também, nas leguminosas, que seriam o feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, nas oleaginosas, que seriam as castanhas, nozes, amendoim, amêndoas, e também nos vegetais de cor verde. O magnésio, ele pode ser encontrado nas sementes de abóbora, semente de girassol, também nas oleaginosas, nas leguminosas, nos vegetais de cor verde escuro, principalmente o espinafre, grãos integrais, peixes, banana, abacate. E por fim, alguns alimentos fontes de triptofano são as carnes magras, ovo, leite, iogurte, sementes de girassol, de abóbora e aveia. Muito bem, doutora, você comentou muito sobre essa variação, né? Muitos nutrientes, muitas formas de se alimentar, e a gente entende não só no Setembro Amarelo, mas a importância de se alimentar bem e se alimentar várias vezes ao dia, né? Por exemplo, o café da manhã, almoço, falando nessa questão da dieta balanceada, levando também para o lado da importância. Tem gente que quer fazer dieta não só para emagrecer, mas também para ter uma boa qualidade de vida. Qual que é a importância de se alimentar várias vezes ao dia e não reduzindo a quantidade de vezes, pensando que isso vai ser melhor ou que vai conseguir emagrecer se ela só almoçar ou se ela só jantar? Então, o que acontece? Uma dieta restritiva, que é bem Isso. comum as pessoas fazerem, né? Uma dieta por conta própria ou que de repente acharam aí na internet, ela se torna perigosa, se torna ruim nesse âmbito da saúde mental. Por quê? Porque a carência de alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina D, o ferro, o ácido fólico, que é a vitamina B9, magnésio e zinco, podem aumentar o risco de depressão. Então, quando as pessoas restringem muito a alimentação, seja nas opções, né, de alimentos, na quantidade de alimentos, de refeição, enfim, existe o risco de fazer carência nutricional, né? E carência nutricional desses nutrientes. Então, a dieta restritiva, ela não é interessante para esse público, para essas pessoas que possuem depressão, tá? Por quê? Porque pode fazer a carência nutricional de nutrientes que são importantes e necessários na regulação de humor, enfim. É isso, doutor. E você comentou sobre essa carência, né, de certos nutrientes. Isso está totalmente associado à depressão, à ansiedade. Não quer dizer que se a pessoa não consumir, ela vai ter depressão, ela vai ter uma Não, ansiedade. Não, a gente não está falando isso, mas com isso. certeza pode influenciar, né? Pode influenciar sim.
E uma coisa importante também, né? Ninguém vai sair agora correndo, acabou o programa, vai isso. sair correndo na farmácia para comprar suplemento. Perfeito. A ideia acho que não é essa, né? A ideia primariamente é a gente buscar esses alimentos, esses nutrientes através da alimentação e lembrando que suplementar, a gente suplementa o que está faltando, né? A gente não É um suplementa adicional, né, nada doutora? por conta. Então, antes de fazer qualquer tipo de suplementação, seja de vitaminas, de minerais, a gente precisa ter um exame de sangue que mostre pra gente que está sim faltando a vitamina ou o mineral e que há necessidade da suplementação. Porque a carência é ruim? É, mas o excesso também é prejudicial. Isso é muito importante. Né? Então, a gente precisa se alimentar de forma adequada e não sair agora correndo na farmácia e comprar suplemento. É isso, doutora. E esses alimentos que você comentou, tem algum alimento, existe isso, a pessoa está com depressão, a pessoa está com uma ansiedade, tem algum alimento que ela deve evitar, um alimento que ela não pode consumir? Tem isso? Sim, tem alguns alimentos que não são interessantes o consumo por essas pessoas, né? Então, a gente pode citar os alimentos ultraprocessados pela indústria, que são aqueles alimentos geralmente embalados, enlatados, congelados, porque eles possuem uma grande quantidade de sódio, de gordura, de açúcar. As bebidas alcoólicas também não são interessantes para esse público, pela ação no cérebro e também porque é comum que algumas medicações usadas nessa doença possa sofrer a interferência do álcool, né? E não querendo te cortar, doutora, mas parece que isso está completamente ligado, né? Se a pessoa às vezes está com um transtorno, ela vai buscar um fast food, uma comida mais processada, ela vai buscar o vício, a bebida. Então, é totalmente o contrário, né, do que tem que ser. Exatamente. Outra questão que a gente precisa tomar cuidado é com a cafeína em excesso, né? Seja a cafeína do café mesmo, do chá mate, chá verde, chá preto, do chocolate, dos energéticos, refrigerante de cola, né? Porque a cafeína, ela é um nutriente estimulante, então é tudo que esse paciente não precisa nesse momento, né? Porque as medicações, elas justamente vêm com um efeito contrário, né? Que é para acalmar, para relaxar, enfim, para produzir os neurotransmissores. E a cafeína em excesso não é interessante. E como eu falei anteriormente, as dietas restritivas, porque quanto mais restritiva a dieta, maior a chance de fazer carência nutricional dos nutrientes que a gente conversou anteriormente, que são importantes para a regulação do humor e da liberação de neurotransmissores. É isso, doutor. E só para reforçar, ninguém está falando para não consumir mais café. Não pode nunca mais consumir um chocolate. Mas o excesso, até porque esses alimentos também são importantes, né? Na questão, tem muita gente que fala, na questão da energia, eles, se consumidos adequadamente, eu acho que não tem problema na saúde. Não o problema é o excesso, né? Exatamente. Então, pode consumir lá umas 3, 4 xícaras de café por dia, que não vai ter problema nenhum. É isso. Só não vai tomar a garrafa inteira sozinho. Agora, 3 horas mais 49 minutos, a gente está batendo um papo aqui com a doutora Ana Paula Luz, nutricionista também lá do Instituto Reage. Doutora, para a gente finalizar, faltou algum ponto que a gente não passou? Tem alguma dica, alguma sugestão, principalmente focada nesse mês do Setembro Amarelo? Qual que é o papel da nutrição e você como nutricionista passando esse recado para quem está ouvindo a gente agora? Bom, então, em primeiro lugar, né, é importante que as pessoas saibam que você não está sozinho, né? A depressão, ela é uma doença que ela não tem cara, então qualquer pessoa pode ter, independente de idade, de sexo, enfim. Então é importante que a gente saiba que, né, que ninguém está sozinho, que a gente pode pedir ajuda. Como nutricionista, claro, eu trouxe informações acerca da nutrição, de nutrientes que são importantes, né? E a gente pode resumir tudo que eu falei. A gente pode dizer que na verdade, a gente resume tudo e volta sempre para o mesmo lugar, que é a bandeira, levantar a bandeira da alimentação mais saudável possível, né? E também, claro, procurar ajuda de profissionais da área, né? Especialistas da área, então procurar um psiquiatra para avaliar a necessidade da medicação, procurar um psicólogo também
para ajudar a lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos. E sempre, sempre, sempre buscar ajuda e lembrar que ninguém está sozinho. É isso, fica o recado, você não está sozinho. Você que está ouvindo agora a gente, às vezes está passando por isso, conhece alguém que passa por isso, está escutando, saiba que você não está sozinho, procure ajuda, porque isso é muito importante. Doutora, muito obrigado pelo tempo, pelo seu tempo aqui e também, claro, por sempre abrilhantar o nosso hashtag CBN aqui com muitas dicas. Microfone sempre aberto. Obrigada, muito obrigada a vocês. 3 horas mais 51 minutos, paradinha rápida.